sou o Arthur Conzo e esse é o Conectando Gerações. Hoje, com uma presença especial, Miguel Galego, que é um grande amigo meu, mas foi um grande chefe também, um líder, que me inspirou e me trouxe bastante conhecimento. E nada mais justo do que poder trazê-lo para falar um pouquinho sobre ele, sobre como foi essa experiência e também diversos temas interessantes aqui para o Conectando Gerações. Bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Feliz de estar aqui com todos vocês. Boa, muito bem. Bom, só apresentando rapidamente, né, onde eu conheci o Miguel. O Miguel ele foi meu diretor no Carrefour, que foi uma empresa que me ensinou muito e ele foi grande parte desse ensinamento que eu tive por lá. Mas também, além de ter vindo da Colômbia, não sei se vocês vão perceber o sotaque dele, ele foi elogiado aqui agora, recentemente, de que o português dele está quase que perfeito. Eu também concordo, mas ele me desafiou em algum momento aqui a gente falar espanhol, mas eu prefiro fazer o podcast em português, né, que eu me sinto um pouco mais confortável. Poderia ter legenda, poderia ser traduzido via inteligência artificial. Você tem um espanhol muito bom. Bom, não sei se tão bom quanto o seu, mas a gente pode testar em algum momento. Bom, e nada mais, né, além de diretor de grandes empresas como a Ipiranga e hoje fundador de uma empresa, eu vou deixar com que você se apresente. Eu acho que é melhor você falar de você, né? Apesar de eu ter várias coisas boas para falar de você. Obrigado. Bom, rapidamente, eu colombiano, tenho 12 anos aqui no Brasil. Falei há pouco que das primeiras pessoas que eu conheci, o Arthur é uma delas. Eu vim trabalhar no Brasil pelo Carrefour. Eu já era diretor do Carrefour na Colômbia e vim para cá inicialmente na parte comercial e de planejamento. Depois uma posição mais de marketing, fazendo CRM, conhecimento de clientes e EMI. Na sequência eu me desafiei a entender o mercado. Não queria continuar muitos anos na mesma empresa, uma escolha minha. E passei para o dia, e trabalhei em outros supermercados e depois decidi que queria estar do outro lado ou em outro lugar da mesa que não fosse no varejo de alimentos, pelo menos nesse momento. E fui para Ipiranga, onde fui diretor de ciência de dados e logo na sequência diretor de inovação e novos negócios. Hoje sou fundador de minha empresa, cofundador, aliás, que chama Spock Data Monetization, e ajudamos as empresas a criarem as suas estratégias de dados em prol de trazer receitas crescentes e lucrativas a partir dos dados, seja com uma monetização externa, ou seja, vendendo produtos de dados para outras empresas e assim todos começam a ter criando valor. E do lado da monetização interna, onde você utiliza seus dados para criar novos produtos e serviços ou aprimorar produtos e serviços para seus clientes e dessa maneira criar mais valor. Já tive times de 20 pessoas, já tive times de 50 pessoas, já tive times de 112 pessoas. Já fui sozinho, vai, se vira, por um bom tempo também. E agora empreendendo, que também você é tudo, né? Empreendendo você toma uma decisão mais estratégica e nos 10 minutos seguintes vai, paga uma nota e compra implementos e vai para outro lado. É assim mesmo. Faz a proposta, fala com o cliente, vota e resolve, faz a apresentação, faz tudo. Feliz de estar aqui, espero ter muitas coisas para contribuir. Com certeza, além de todo o histórico que você colocou aqui, né? O Miguel, ele está aqui e tem um motivo muito importante, né, frente ao que nós estamos comentando sobre o Conectando Gerações, que lembrando um momento onde a gente reflete e traz aqui os dois universos, né, ou mais universos, dependendo da geração que esteja aqui na mesa, mas a gente fala um pouco de quem está chegando no mercado de trabalho e quem está no mercado de trabalho também na vida social, mas onde há um conflito de gerações. Não só um conflito de diferenças, mas também de similaridades, e a gente quer conversar sobre esses temas para justamente que a reflexão faça com que isso seja algo normal e a gente possa aproveitar dos dois mundos da melhor forma possível, né? E o Miguel,
além de eu admirar você por vários motivos, ele fala mais de 4 línguas, Miguel tem um conhecimento gigante, ele realmente foi um líder muito importante para mim. Eu resgato, e aí eu quero que você lembre aí na sua memória, como foi a sua chegada no Brasil, porque você veio ser líder num país diferente de pessoas e equipes que, naquele momento, eu entendia que eram equipes que estavam em formação, né? Por exemplo, eu, o Márcio e toda a equipe do Carrefour que estava naquele momento com você. E você ia ser líder sendo millennial de millennials. Isso é um desafio, com certeza, porque é a mesma geração. E depois a gente passa para a geração seguinte. Mas naquele momento, como foi para você? E esse choque cultural, além de as diferenças que há entre os países e as culturas, também a mentalidade das pessoas que você estava recebendo no seu time. Cara, vou ter que me policiar aqui, porque senão vou falar muito tempo. Vou separar então as coisas. A primeira é talvez a parte cultural, né? Eu não venho da Noruega, então digamos não é uma. Eu sou colombiano. Sim. A similaridade com o Brasil as pessoas são próximas. Gostamos do contato, gostamos da festa, gostamos da alegria. E levamos isso para o âmbito profissional, né? Você não pode ter é muito complicado ter uma reunião de 15 minutos no Brasil. Impossível, que eu posso dizer. De fato, porque tanto colombianos como brasileiros, aos 15 minutos ainda não chegou a última pessoa que tem que estar na sala. Agora, com o digital, isso mudou. Mas quando era presencial, era fato. Mas, brincadeiras à parte, era, digamos que, mais fácil. Ainda assim, tem muita diferença cultural, tem uma diferença de língua, tem a diferença que eu alguma vez cheguei a comentar com você, talvez, da maneira como as pessoas usam as mãos para conversar, né? Então, no Brasil, isto faz muito tempo. Na Colômbia, isto é rápido. Muda muito a comunicação quando alguém na conversa está você tentando entender o que essa pessoa disse e fala, e você fala alguma coisa, não sei o que você está dizendo, né? Ou tanto faz. As pessoas, ninguém fala tanto faz e faz o movimento das mãos. Ele faz, e eu? E você fica, e você faz o quê, né? Você pergunta, desculpa, não sei o que você está falando. Então, muito embora era muito próximo e não tem um choque cultural assim, chegar a um país novo com uma maneira totalmente diferente de se comunicar, tentando entender a língua, é complicado. A parte da língua, de novo, eu falo, tenho facilidade com as línguas. Uma das línguas que eu falo francês, que é próxima, então se você com o espanhol não construi o português, com parte do francês conseguiria construir. Mas é muito complicado no início. As pessoas falam rápido, têm sotaques diferentes, têm expressões diferentes e dava para entender. Todo mundo fala, não, tá dando para entender. No início, que bom. Depois, não quero que você me entenda, eu quero que você diga, não repare que tem um gringo na mesa. Isso nunca acontece. Eu já falo bom dia e todo mundo tem a ver com o que você de onde é. E está tudo bem. Há muito tempo eu me acostumei a isso. Mas é complicado. Tem uma vez que eu cheguei aqui. Assim que eu cheguei, aluguei um apartamento, tinha que ligar o gás. No meu país, você não precisa ligar o gás quando você entra numa casa, como se eu tivesse que ligar para a energia, para ligar a energia. Não, já vem na casa. Aqui não. Então eu cheguei, fui tomar banho, frio. Tudo bem que era verão, menos mal. E aqui o que eu faço, né? Então procura onde eu tenho que encontrar. No recibo vi que tinha que ligar. Liguei pela primeira vez. Não entendi nada. Call center, um do lado do outro, então você consegue ouvir a conversa das duas pessoas que estão do lado. Não eram propriamente de São Paulo, provavelmente estavam em um call center no Nordeste, não sei, mas o caso é que eu não entendi nada. Tive que desligar. Desculpa, eu não entendi. Desliguei. Esperei no dia seguinte, fui um cara que sentava do lado da minha mesa e falei, você pode fazer uma gentileza para mim? Já vai uma semana que eu não consigo
tomar banho quente porque não consegui ligar o gás. Você pode ligar para mim e combinar um horário? Aí tem outra anedota, não vou chegar até lá, mas assim, teve que pedir ajuda para comunicar. Uma ligação, tocava o celular, putz, para eu entender, eu tinha que me concentrar. Então, se tinha a janela aberta, fechava a janela, desligava a TV, para aí, não fala, vou responder. Quando eu já pegava o telefone, a ligação tinha passado. Então, esse tipo de coisas são, para quem mudou de país, sabe o que estou falando, é um período de alguns meses, depois você se adapta e aprende. Mas são histórias bonitas, sabe? São histórias legais de adaptação. Essa foi a sua primeira parte da pergunta, né? Perfeito, correto. Bem, então, beleza. A segunda parte é a parte cultural, já expliquei, agora a parte cultural com uma equipe diferente. Eu já liderava outras equipes, passei aqui com umas equipes que tinham uma maneira diferente de trabalhar. Coisa engraçada que também aconteceu. Eu, no meu país, tá? Colômbia fica um pouquinho mais ao norte do Brasil, tem uma linha do Equador. A linha do Equador, Colômbia está sobre a linha do Equador, quer dizer que eles não têm estações. Colômbia não tem estações, como tem o Brasil. O dia não muda de horários. Então, e todo um ano faz a mesma temperatura e todo um ano todo também. Nasce o sol, nasce às 6, sai às 6 da manhã e vai embora às 6 da tarde. Estava aqui no verão, com o horário de verão, 8 da noite estava ainda sol, e eu, na minha cabeça, ainda está sol, trabalho, e as pessoas aqui, uma das coisas que me impactaram muito, eu trabalhando e as pessoas ali. Depois veio uma pessoa falar, Miguel, desculpa, é que faz 2 semanas que o time está perdendo fretado, porque você não sai, você não vai embora, ninguém quer sair depois, antes do que você vai embora, e são as 8 da noite e você não sai dessa mesa. O que poderíamos fazer? E eu, a princípio, realmente era porque, na minha cabeça, sol, ainda não é hora de ir embora. Menos mal tem pessoas aqui que, vamos dizer, de bom sentido, eles não têm problema em falar, né? Tem a cara de pau necessária para falar, ei, chefe. E não foi a pessoa que estava ou seja, não era meu gerente, não veio um analista dizer, Miguel, tomou a liderança de todo mundo, não, me ajuda a sair aqui, tirar todo mundo daqui. Perfeito, perfeito. Então, coisas que já foram ficando em mim. Eu não posso sair depois do chefe. Né? Isso geracional. Tinha uma geração ali que tinha isso, eu vou falar já disso, eu era provavelmente líder de pessoas que eram de outra geração, talvez mais velhas do que eu. E que nessas gerações a hierarquia é clara, você tem que, se o cara está ali, eu não vou sair, não vou passar essa má impressão. Depois teve alguém que, entre todos, conversando no banheiro, no corredor, falou, temos que fazer alguma coisa, e alguém falou, eu vou falar como gringo. E veio e falou, e não tem problema, óbvio que não. Talvez para eles não era óbvio, para mim foi, claro, desculpem, não estava na minha cabeça. Então, esse é como a segunda história. Tá? E o terceiro ponto é sobre o fato de liderar pessoas que eram de gerações diferentes, ou da mesma geração minha, mas eu liderando, né? Eu me sinto totalmente privilegiado de ter tido uma carreira muito acelerada. Um pouco como você também. Líder de equipes antes dos 24 anos, diretor antes dos 29 anos. E quando você diz diretor, né, você tem 4 camadas de pessoas embaixo que esperam direcionamentos, esperando estratégia, e que às vezes se surpreendiam com ver um moleque que tinha uma cara aliás, eu nem aparentava a idade que eu tinha, era ainda mais novo nessa época, né? Óbvio. Então, era um impacto para eles. E eu tinha que lidar com várias coisas. Tinha que lidar com um time
que em alguns casos eram meus pares e eu passei a liderar pessoas que eram colegas anteriormente e como manter um relacionamento bom sem perder a autoridade, né? E isso é talvez das coisas mais complicadas, podemos falar disso depois. Ter pessoas de uma geração mais velha ou até 2 gerações mais velhas, gerações, quero dizer, espaços de quase 15 anos de diferença, ou até 20, 25 anos mais velhos do que eu. E ganhar um pouquinho de respeito com isso. Em parte porque em muitas ocasiões, eu cheguei em lugares onde eu não tinha conhecimento específico dessa área. Eu tinha um conhecimento global da empresa e mudei de área, cheguei em uma área nova. Então, eles tinham que me ensinar muitas das coisas. Você tem que saber lidar com isso, né? Mas, geracionalmente, tem esse tipo de coisa. São pessoas que respeitam a autoridade. E depois, atrás dos panos, podem não concordar ou não concordar. Ou serem mais próximos do gestor anterior, ou o que for. Mas eles respeitam a autoridade. Depois, também tem pessoas mais novas. Tipo, no caso, quando eu te conheci, você era da mesma geração, mas muito mais novo. E nesse caso, a conversa flui mais. A conversa... Não existe tanta hierarquia, não entendem tanta hierarquia. E para mim isso é maravilhoso, mas para outros era escandaloso, sabe? Como assim? O analista foi lá falar com o diretor e não me perguntou que eu sou o seu coordenador. Não tem problema, estamos aqui, somos colegas de trabalho que hoje estou nesta posição, amanhã você vai pode ser meu chefe, se for o caso. E está tudo bem. Mas nem todo mundo recebe isso assim, né? E não quebram esses silos nas empresas, isso é muito bom. Por outro lado, talvez não é o fato das gerações, simplesmente o fato da idade. Nós falaríamos hoje que é um pouquinho sem noção, né? Como, sim, por que vamos fazer isso? Não vamos assim, não vamos fazer assim, vamos fazer assado. Simplificando um pouco a vida, você vê muito preto no branco, né? As cores, as nuances do corporativo você vai pegando com o tempo. Isso impacta, mas é enriquecedor para todo mundo. Perfeito, perfeito. Aqui você falou várias coisas que eu achei super importante, até para a gente fazer essa conexão com quem está vindo. E eu acho que é legal você trazer esse seu lado, né, de que não só os pontos culturais, né, que sempre vão haver. Se você hoje é um jovem da Gen Z e está indo para um lugar ou para um ambiente onde você pode falar o idioma, inclusive, mas você não tem vivenciado a cultura, vai ser algo que vai ser desafiador para você. E, claro, você pode ser mais ou menos veloz na adaptação disso, mas você vai ter provavelmente, né? E aqui acho que foi legal o seu relato, porque são coisas simples, né, que a gente acaba não pensando no dia a dia se não vivenciou isso, né? E um exemplo que você trouxe, por exemplo, né, o da casa, que eu achei muito interessante, você chegar e não ter que fazer algo e na sua cabeça já está instalado que, poxa, se eu chego, tem gás e tem luz, eu não preciso fazer nada por isso, me remete um pouco ao como a Gen Z hoje está chegando com a expectativa do que é o trabalho. Ela chega achando que o gás está ligado. E isso é algo muito interessante de se pensar como líder. Por quê? Porque pode ser simples para a gente entender que ele tem que levantar, ir lá, ligar o gás, voltar e usar o gás. Para eles não, eles chegam, acham que o gás está ligado e ainda espera que você... Não precisa nem discutir sobre isso, né? E sobre vários aspectos, né? Eu posso ser um pouco generalista, eu posso ser específico como um exemplo de, por exemplo, a Gen Z chega e acredita que você vai passar a integração da sua empresa para ela de cabo a rabo e que ela vai saber exatamente o que ela tem que fazer em cada dia dela, né? O que não acontece muitas vezes porque hoje as empresas, eu trabalho numa empresa onde a empresa te contrata com a expectativa e com o desenho já claro de que você precisa ou deve ser proativo para que o seu negócio aconteça. Então, se você não for e entender se eu preciso usar gás, eu preciso entender como é que funciona o gás aqui, não é nenhuma questão se ele está ligado ou se ele está desligado. Se tem gás, preciso de gás, não preciso de gás. O banho aqui tomam
toma um frio. Às vezes você chega no ambiente e toma um banho frio. Por que você vai ligar o gás? É o do entendimento do ambiente, que é o que eu vejo que está em risco um pouco sobre as pessoas que estão vindo. Né? Elas, por ter uma velocidade mais rápida, elas acham que as coisas são um pouco mais simples do que são e muitas vezes tomam até decisões não se baseando com o histórico ou coisas que podem influenciar naquela decisão dela, né? E, diante disso, queria entender na sua visão, frente às últimas lideranças que você teve, e você teve a oportunidade de ter pessoas dessa geração na sua equipe, se você sente o mesmo, como você vê esse pessoal chegando nas empresas e tentando, com a sua energia, trazer velocidade, mas não sabendo que ela ainda não está numa pista de corrida de 100 quilômetros. Ela ainda está... Poxa, eu primeiro preciso que você entenda qual é o carro, o que o carro faz, para depois você entrar na sua pista e começar a acelerar. Mas lembre-se, sempre que você acelerar, não esqueça de olhar, porque eu tô com a bandeirinha lá dizendo se tem alguém na pista, dizendo se é hora de você parar, assim como funciona o líder, né? O líder dá direcionamentos, espera que o profissional tenha proatividade e possa atuar, mas é importante que saiba que o líder ele precisa estar ali para dar direcionamentos e dar essa base que a Gen Z está vindo um pouco mais crua. Ou com uma expectativa de um crescimento mais rápido com um tempo que não dá para ela ter essa experiência que você falou. Só o último exemplo para traduzir isso que eu estou falando, né? Foi isso que você falou agora no final. Fui líder de pessoas sem ter muito claro ali algumas coisas ou seguindo um pouco o fluxo que é seguido dentro de uma gestão para poder fazer a gestão de pessoas que eram meus pares ontem e agora não são mais. Não é simplesmente você é líder agora, mas o que eu faço? É onde falta o colchão, falta a experiência que eu vejo que a Gen Z está com um pouco de ansiedade para ter isso de uma velocidade muito rápida. Duas coisas. A Gen Z já é um tempinho que está no mercado de trabalho. E depois vem a Alpha, que é uma geração um pouquinho diferente. Aqui me perdoem que estamos super catalogando pessoas, colocando uma caixa, e é difícil colocar essas diferenciações. Não são todas iguais, né? Sim, mas vamos dizer que... eu vou assumir que uma Gen Z é aqui nativa digital, uma Alpha é a geração que está totalmente integrada a um ecossistema já digital e responsivo, e digamos que a Beta, que está longe ainda de estar dentro do ambiente laboral, de trabalho, será que está totalmente integrada com a inteligência artificial, né? Digamos que estamos colocando assuntos exógenos para definir uma geração. Perfeito. Eu particularmente acho que é uma questão de idade, mais do que a geração alfa, claro, ou uma geração Z. É claro que a forma como foram educadas as gerações é muito diferente. Eu vou me extrapolar um pouquinho, porque vantagens e desvantagens, e me interrompa para fazer um diálogo sobre isso, tá? A vantagem tem outras desvantagens, tá? De queimar ciclos muito rápidos, mas uma das vantagens de crescer rápido é que muito rapidamente tive que estar em contato tanto com as pessoas, jovens aprendizes, que hoje são Gen Z e Alpha, sim, se tive alguns, e outros, eu tive contato e ainda tenho contato com muitas pessoas que podem ser ex ou baby boomers. E todos têm uma maneira muito diferente de se conectar, porque vivenciaram coisas diferentes e aprendem coisas diferentes, foram formados de uma forma diferente. Eu vou dar uma volta um pouquinho longa, mas vou chegar a um ponto. A geração baby boomer é uma geração que é principalmente uma geração que viveu na época da Guerra Fria.
entendem entre os bons, o bad cop, good cop, sabe? Eles sempre entendem que tem uma dualidade entre o mundo, são super hierárquicos, entendem bem a hierarquia, tem um comprometimento com a sua empresa maravilhosa, mas eram umas pessoas que queriam estar, sua cabeça era, eu quero estar em uma empresa que me permita estar toda a minha vida nesta empresa, né? E as empresas estavam feitas para isso, para que você passasse muito tempo na empresa e você tivesse um plano de carreira longo. Então, todos os processos ao início eram para você aprender as funções da empresa, para você estar preparado para tomar outras funções na sequência. Tá? A geração X é uma geração que foi primeiro. Cada geração vai ter um momento de ser rebelde, porque cada geração, no seu momento, foi a geração Z ou a geração alfa de hoje, né? E achavam que os outros eram o status quo, que não queriam andar. Mas X foi principalmente a geração que derrubou o Muro de Berlim. É uma geração que realmente é uma geração que discordava do status quo e queria mudar as coisas. Porém, foram educados por uma geração anterior aos baby boomers. Então, eles são também pessoas que seguem as regras, mas discordam. Mas não gostaria. Sabem, conhecem, sabem se comportar, mas gostariam de fazer outras coisas. São os que procuraram já uma vida diferente, eles procuraram ter trabalhos diferentes, ofícios diferentes, né? E isso hoje ainda tem muita geração X trabalhando nas empresas. Literalmente, no topo da pirâmide hoje nas empresas, né? E os baby boomers ainda têm CEOs, VPs, alguns, e nos conselhos de administração. Tem óbvio que tem de todas as gerações, porque as empresas se constituem de maneiras diferentes, mas vamos dizer, proporcionalmente, é onde estão cada uma delas, né? Depois vem uma geração de millennials, que hoje é a grande força de trabalho em qualquer país. Nasceu uma geração que vivenciou a mudança já não conhece a Guerra Fria. Nós não conhecemos, não reconhecemos o mundo dos espiões, no mundo de James Bond, sabe? Porque antes tinha dois inimigos claros, né? Os russos estavam ou para os russos ou para o Oriente, tudo que fosse americano era um problema, né? Nós não reconhecemos o mundo assim, não reconhecemos países, reconhecemos um mundo muito mais em paz do que foi vivenciado antes. Mas também somos uma geração que vivenciou a transição de tecnologias. Todos tivemos fita cassete, todos tivemos VHS, todos tivemos... Pelo menos sabemos que o disquete que aparece no ícone de salvar do Windows, tivemos um na mão, não é só uma referência histórica. E isso nos tem uma cabeça de que conseguir transitar entre um e outro. Mas é uma geração que também é transicional. Então, se adapta bem, mas sempre tem esse conflito que não consegue estar bem nem com o mundo, que era muito tradicional, de empresas e tal, nem com o mundo de agora, que tudo é plano, que não tem hierarquias grandes e que é muito mais rápido. Sofre um pouco. De novo, estamos generalizando, tem pessoas que se adaptam mais ou menos, óbvio. Tem a Gen Z, que é uma nativa digital. Tudo é rápido. A Gen Z e a Gen Alpha não entendem que tenha que esperar que o próximo capítulo venha na próxima semana. Como assim? Next? Eu quero o próximo. Agora? Não, o jogo é daqui a 3 dias. Os caras têm que descansar. Não tem outro jogo na sequência. Ainda são pessoas que jogam. Ou você, por acaso, tem algumas séries que só vem um capítulo uma vez por semana. O quê? Como assim? Não quero. E assim, essa impaciência é a impaciência que levam para a vida toda. Então, beleza, já dei uma super volta. Agora, onde eu quero chegar?
As empresas, hoje, você sempre disse, tem 5 gerações ao mesmo tempo dentro das empresas. Isso é maravilhoso. E nos parece único. Só que isso só vai aumentar daqui para frente, no meu ponto de vista. Por 2 razões muito simples. A primeira, a expectativa de vida está aumentando muito, porque a medicina está aumentando, porque a tecnologia está ajudando isso, porque hoje temos muito mais acesso a outras coisas que meus pais não tiveram. Estamos vacinados para muitas mais coisas que os nossos pais não tiveram. E isso faz com que você consiga ter uma expectativa de vida mais ampla. Dito isso, não tem como se aposentar e esperar que se aposentar aos 60 e esperar que vai ter 40 anos recebendo dinheiro quando você só aportou 30. Então, mais e mais tarde vai vir essa aposentadoria, ou esperamos que venha essa aposentadoria, faz com que mais tempo vão perdurar em algumas empresas pessoas, ou esperamos que isso aconteça. Qual contra disso? O etarismo. Né? Temos muitas empresas, e eu acho que não é nem empresas, é social, que tem dificuldades em ter cabelos grisalhos para algumas posições. Vou dar um exemplo, posso super errar, é a minha percepção do que eu tenho visto, um financeiro com cabelo grisalho, um puto financeiro, uma baita experiência. Um advogado com cabelo grisalho, temos a eminência jurídica protegendo a empresa. Agora, cara de marketing com cabelo grisalho, cara de inovação com cabelo grisalho, estamos precisando ter novos ares na companhia. E aí? E o profissional que se preparou, tal, chegou aos 50, se tem uma genética que faz que tenha cabelo grisalho aos 43. E agora? Tem mais 50 anos para encontrar uma nova ocupação, para encontrar o que vai fazer. Então, existe um etarismo difícil. Então, estou dizendo, a expectativa de vida vai continuar aumentando, mas isso vai ser por algumas profissões. No médio prazo, eu acho. E tem uma segunda. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é a expectativa. As pessoas têm cada vez menos filhos. Isso tem muito a ver com um monte de políticas públicas, mas também por interesses da sociedade, porque menos mal, pelo menos no meu parecer, existe muita mais equidade entre homem e mulher, e isso faz com que uma mulher entenda deve ser assim, que tenha todas as mesmas possibilidades que um homem possa ter, e isso, em parte, faz que a família planifique melhor, não ela, porque não é uma responsabilidade só dela. A família inteira planifica melhor, e se tem menos filhos por casal, porque se planificam depois de um tempo, porque a família estuda qual é o melhor momento para ter esses filhos. Isso não acontecia 40 anos atrás. Isso faz com que nossa pirâmide seja como um losango, uma pirâmide de idade. E isso faz com que vai ter, muito embora estes profissionais vão ser nativos com a inteligência artificial, eles já vão entender tudo, vão ser uns profissionais que muitos de nós já sentimos que chegava uma pessoa 10 anos mais nova e falava 4 línguas, já tinha MBA, já tinha tudo, e falava, caramba, né? E quer ser CEO. E ok. Então, mas, ao mesmo tempo, tem menos. Tem muito menos pessoas e a força de um país está feita a partir de como você converta essa força laboral em economia. Então, vai ter que conviver com as gerações. Assim que você seja expulso, ou queiram ser expulso, por outro lado, vai faltar em algumas ocupações pessoas para fazerem alguns trabalhos, e assim é que tudo vai ir se movimentando. Então, acho que eu reforço ainda mais a importância do Conectando Gerações, né? Porque não conectam 2 gerações. Conectam as gerações, porque se eu estou num ambiente de trabalho onde eu tenho 4 gerações diferentes, tudo se ajusta a isso.
Agora se 4. ajusta quem está... Então, Vai se ter ajusta, 6. vai ter 6 e assim por diante. Se ajusta as que sempre estiveram com uma escuta mais ativa para as que estão vindo e as que estão vindo com respeito e também entendendo, porque eu acho que o relacionamento humano, ele nunca vai desconsiderar a vivência das pessoas. Então, se você tem mais vivência que eu, e não estou falando de mais... com a mesma idade, mais vivência. Estou falando mais vivência realmente porque você viveu mais. Você tem uma percepção diferente porque você viveu momentos diferentes da vida. Então, por exemplo, quando a gente fala de gerações, ao meu ver, tiveram uns impactos da história, com certeza. Momentos onde eles viveram que as coisas que aconteciam eram totalmente diferentes do que as coisas que acontecem hoje, seja o impacto da Guerra Fria, seja a inteligência artificial vindo e a gente se deparando com robôs aqui, e eu achando isso magnífico, porque eu entendo a nova geração que está vindo, mas minha mãe olhando e falando, que é isso? Né? E a criança ali já nem ligando pro robô que está na sala. A gente tem a percepção da mesma realidade, ela vai ser vista, independente da geração, ela vai ser vista diferente entre as pessoas que estão na sala. Mas a geração fortifica o como ela está vendo aquilo. A não ser para os outliers, como você, por exemplo, que eu dou um exemplo. Porque o Miguel, ele... E aí eu resgato um pouco da liderança que você fez conosco lá atrás. Notou-se que você era diferente. Pelo mindset. Não pela sua geração, pela sua idade ou pelo... Né? Para mim era mais fácil entender isso, porque eu vi uma pessoa, poxa, que era jovem, que eu me espelhei, e isso me ajudou a crescer. Então, putz, ele é diferente. Putz, ele tem uma mentalidade diferente. Mas por detrás tinha com certeza, porque eu vi você ficando até 11, meia-noite numa cadeira. Aí não foi nem no Carrefour, não podemos fazer esse comentário ao vivo. Você não ia ficar assim nessa. Imagine, né? Você até meia-noite trabalhando porque você estava com várias outras coisas que você tinha que adaptar e que provavelmente estavam vindo de outra geração, que eram as cobranças, a hierarquia, a forma de se comunicar com você que não estava adaptada provavelmente. Então você teve se adaptar à geração de cima e à de baixo ao mesmo tempo. Porque quem era meu líder? Tudo bem, eu me adaptei a meus liderados. E quem era meu líder? Meu líder eram pessoas que entendiam que você tinha que passar o tempo que for necessário, que você tinha que deixar a sua vida pela empresa, do mesmo jeito que hoje as empresas ainda totalmente obsoleto têm o mesmo plano de carreira que tinha há 10 anos. Constroem um plano de carreira do mesmo jeito. Constroem o mesmo onboarding que tinha há 10 anos, há 15 anos. Não faz sentido, pelo que você falou. A pessoa que entra com outro pique. E verdade, isso tem sido quando o baby boomer entrou na empresa o primeiro dia, né, lá 40 anos atrás. Ele entrou com esse mesmo pique. Isso não é novidade. Aliás, as empresas precisam disso. Precisa que o estagiário que tenha faca nos dentes se coloque na frente dos outros estagiários e diz, putz, esse cara tem madeira para ser um bom talento aqui. A grande diferença está em que a pessoa que entrou hoje não espera estar mais do que 3, máximo 6 anos, e olha lá, e depende da idade, em uma empresa. Uma pessoa que entra com 19 anos na empresa, nós espera hoje, estatisticamente, passar por umas 4 ou 5 empresas antes de estar aos 26 anos, 27 anos, para pegar muitas experiências diferentes e entender onde você vai se sentir melhor. Porque avalia a maneira de estar em uma empresa de uma maneira diferente. Não é só o salário. Hoje tem muito a ver com propósito, tem muito a ver com as crenças também que vêm de casa. Quem educou estas pessoas? E uma Gen X, Gen X, Gen X, geração X, ou os alfas são geração Y, são os pais dos alfas, né? Então, eles vêm com umas crenças, com umas distopias que eles estão tentando resolver. Por que eu falo disso? Porque vêm, como você disse, eles vêm super preparados, estudaram já aos 23 anos, de verdade, já vêm com 2 masters, têm 4 línguas, já vivenciaram coisas fora.
e querem entrar como estagiário, mas quase que querem ser estagiário do CEO, né? Porque, poxa, as pessoas deveriam fazer isso, a empresa deveria fazer tal coisa, né? Quase que viessem com uma lista do que deveria ser uma empresa e, óbvio, tomam um banho de água fria, como você disse, porque a empresa não é assim, principalmente porque o cara que está na tua frente é de outra geração, que diz, pô, se eu passei o perrengue que eu passei 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, agora você vai passar esse mesmo perrengue. E você que vai fazer as cópias, não você não. Já diria um grande amigo meu, né? Todo mundo quer beber com gelo, mas ninguém quer fazer o gelo, né? Exatamente. Pegando aqui uma Obrigado. frase dita pelo Miguel, sigam eles na rede social, não é? Não esqueçam disso, Spock, Miguel Galego. Mas eu acho que um ponto legal aqui que você trouxe, que eu acho que agrega muito para essas discussões que a gente vem tendo, é o de que não é só uma questão de geração. Obviamente a geração ela traz com ela metáforas, traz com ela ideias, traz com ela o que hoje é dito sobre ela, né? Mas não necessariamente todos têm o mesmo aspecto, ainda que estejam vivendo na mesma época, porque existe a criação, existe aquilo que foi alimentado naquela pessoa desde criança também, tudo isso envolve aquilo que ela cresce, né? E também existe uma questão de você é um Gen Z número 1 ou o final da Gen Z. Isso muda tudo porque você se conecta sempre com a mais próxima que você está. Perfeito. Então, talvez aqui nós estejamos no extremo que é a Gen Z a mais nova, né? Mas talvez a mais próxima de mim, que se eu não me engano é 28 anos, que hoje está no mercado de trabalho, a última Gen Z, né? Que 28 anos eu já tenho conversas com coordenadores de 28 anos que têm uma cabeça super legal, super diferente e que conseguem agregar, né? Porque você está já noutra idade. Já estava pensando talvez em ir morar junto, em casar. Tem outras responsabilidades. Já não estava morando em casa dos pais, jogando videogame. Nem todos. Eu jogo videogame até agora, estou feliz. Somos dois. Mas tem outras responsabilidades. Eu tenho que escolher quando eu jogo videogame e quando eu tenho que fazer lavar a louça, entendeu? Perfeito. Desde 15 anos antes, desde já estava casado, não posso falar isso, não tomo bronca. Mas 15 anos atrás era como, videogame e depois eu resolvo a vida. Normal. Sim. Né? Mas sim, nós mesmos, acho que todos nós temos uma referência de pessoas que eram da mesma idade, na mesma escola, e que tinham um pai que era talvez de uma idade que era mais velho, e então ele tinha uns protocolos, ele não pode ficar até tarde porque o pai não quer deixar ele ficar. Ou era da mesma idade, o pai também, mas foi criado de uma maneira diferente. Assim como eu tive outras que eram mais similares a pais da onda do hipismo dos anos 60, eram os pais dos meus amigos e eles tinham uma vida totalmente diferente. Então, por isso, estamos colocando em uma grande caixa um monte de pessoas que cada uma traz seu próprio background e suas próprias crenças familiares e tal. E aproveitando, o Miguel, ele, além de tudo isso que ele faz, né, ele é conselheiro também de empresas. Certo. E acho que esse tema ele é relevante por quê? Porque eu acredito que muito do que as empresas hoje vêm fazendo ou poderiam estar fazendo passam por opiniões externas ao negócio delas, né? Porque normalmente, também eu faço parte de uma empresa que é uma startup, não é mais porque cresceu muito, já é uma empresa realmente com um porte muito grande, mas a gente vê cada vez mais pessoas empreendendo, empresas empreendendo, empresas familiares que precisam de uma consultoria. Muitas pessoas buscam uma consultoria, muitas pessoas buscam um conselho, né, para poder tomar decisões. E quando esse conselho acontece, né, no âmbito, não sei, aí você pode dar os técnicos disso, né, mas no âmbito onde a decisão ali, eu sou dono da empresa, estou saindo da empresa, ou estou dentro da empresa, mas não estou conseguindo crescer, preciso estruturar melhor, e vem um conselho de fora, como que esses conselheiros e essas empresas que fazem esse tipo de trabalho estão vendo esses futuros, né? Porque nós entendemos, o negócio, para ele ser negócio, ele tem que entregar resultado, e hoje existem métricas claras, né? Você pode mudar um KPI ou outro, mas o que você está buscando é receita, né? É dinheiro no final da linha. Você pode colocar os propósitos para direcionar a sua empresa, você pode colocar o que você quiser, mas no final a sua busca, a busca das empresas é pela mesma coisa. Vivemos num mundo capitalista.
Para que isso aconteça hoje, os conselhos dados por você, pelas pessoas ao seu redor, elas pensam a longo prazo essas mudanças de gerações e como que vocês entendem que isso pode acontecer? E, claro, reforça aí a importância de ter um conselho hoje, uma empresa, para tomar boas decisões, seja na transição do líder que vai tomar conta da empresa nos próximos anos, seja no que for, fica à vontade. Eu vou, mais uma vez, dividir isso em 3, tá bom? Só para tentar estruturar a resposta. Primeiro, um conselho. Né? Existem 2 tipos de conselho, um conselho de administração e um conselho consultivo. E os conselhos de administração são obrigatórios para quem está público em bolsa, na bolsa de valores. E isso é realmente quem toma as decisões. Pode ter um conselho de administração em empresas que não são públicas, claro. Só que para as públicas é obrigatório. Tá bom? Existe um segundo conselho, que é um conselho consultivo. O conselho consultivo não toma decisões dentro da empresa, mas aconselha a liderança para tomar decisões. Aqui a dinâmica é um pouquinho diferente, porque não podemos esquecer que a posição de CEO é uma posição muito solitária. Muito. Você tenta se alavancar no seu time. CEO, presidente, founder, dono, escolhe o nome que você quiser. Mas, ao final, temos uma tendência aqui na América Latina de delegar para cima. Então, ao final, é o vice-presidente, quem deveria ser a pessoa que você mais confia, ao final vai esperar que você tome a decisão. E ali precisa, talvez, de... Putz, eu não sei de tudo. E é difícil, às vezes, reconhecer que você não sabe de tudo, mas não sabe de tudo. É natural, você sabe umas coisas, é muito bom nisso. Sua empresa cresceu por conta dessas vantagens que você tinha, mas não sabe de tudo. É uma hora de abrir mercado fora do país, como internacionaliza a empresa. Uma hora é fazer uma transformação digital. Óbvio, nunca passei por isso, né? Na minha empresa era muito mais brick and mortar, como se diz nos Estados Unidos. Sei lá, uma nova lei que mude a parte tributária. Você precisa de alguém tributário que te ajude a fazer isso. Então, você aí se ajuda de experts de fora. E não necessariamente tem que ser pessoas que tomem decisões na sua empresa. Podem ser pessoas que venham aconselhar. Criando um conselho e entre eles entregarem para você um conselho, o melhor conselho que você poderia fazer para esse momento, para essa situação. Isso é um conselho consultivo. Separando agora as situações. As empresas familiares, que é 90% da malha empresarial do Brasil, tem momentos diferentes. Usualmente o dono não quer que ninguém tome decisões, porque ele tomou decisão, ele criou sua empresa. Não quero que ninguém mexa com isso. Até que vem uma mudança geracional. Até que você mencionou isso na sua pergunta. Vem uma nova geração, você preparou a pessoa para estar ali, ou um filho, um sobrinho, o que for, ou às vezes pessoas que conseguiram dar uma educação que eles não tiveram, então por enquanto o pai tocava a operação, o filho foi estudar em outra cidade ou em outro país, e voltando não se interessaram pelo seu negócio. Aconteceu, eu trabalhando na Ipiranga, encontrei muitos revendedores. Revendedores são donos de posto, tá? Que não tiveram muito sucesso, conseguiram mandar os filhos a estudarem fora do país até. Quando voltaram, falaram, não pai, eu não quero trabalhar num negócio de postos de combustível. Muito embora a empresa seja super rentável e que conseguiu com essa empresa... Talvez pessoas até que nem tiveram, alguns muito bem educados, mas outros sem acesso à educação que outros tiveram, mas uns empresários impressionantes, encontrando oportunidades, criando uma malha de negócios ao seu redor e conseguiram sim oferecer com esses negócios uma possibilidade de educação para seus filhos muito interessante. Mas os filhos não retribuem com o negócio que pagou sua educação e alimentação por muitos anos. E diz, cara, tudo bem, mas eu me interessei, agora eu quero ser consultor em uma grande marca. Pronto. O que eu faço? Como faço essa mudança geracional, essa troca geracional dentro
dentro da empresa, com executivos dentro da empresa, ou tenho que trazer alguém de fora para que às vezes enriquece muito, porque vem alguém com um olhar novo, mas, ao mesmo tempo, vem fora da cultura da empresa. Putz, ali é onde começam a acontecer as mudanças e os fenômenos de conselho nas empresas familiares. Porque ali o dono diz, eu vou sair, é hora de eu me aposentar ou me afastar um pouquinho do tocar o negócio na operação. Vou colocar o meu filho ou a pessoa que eu indiquei ou a pessoa que vem como executivo, mas eu que quero continuar tomando as decisões. Ali acontece essa parte de conselho de administração, onde as decisões continuam acontecendo ali. Mas para preparar isso, às vezes, se tem um conselho consultivo. Começa a conversar com outras pessoas sobre as decisões que você vai tomar. Porque isso implica que você tenha uma troca muito interessante. Acontece muito, e isso também tem a ver com as gerações, mas não com as gerações da caixa essa que estamos falando, senão todos nós estamos envelhecendo a cada minuto. E temos uma vaidade, e isso é natural, e isso todos temos. A pessoa que criou uma empresa há 40, 30, 20, 10 ou um ano, criou a empresa porque é uma pessoa super inovadora. Entendeu que tinha um espaço no mercado onde ninguém não estava atuando, onde poderia fazer melhor, construir vantagem a partir disso e construir uma empresa a partir disso. Então, uma pessoa que hoje você diz, pô, você é um dinossauro, que não mudou. Essa pessoa foi um inovador e uma pessoa que arriscou o seu capital, o seu tempo para criar uma empresa. Tomou o risco e depois empregou a centenas de pessoas dentro da sua empresa. E essa mesma pessoa hoje está sendo catalogada como uma pessoa que não inova, porque não toma riscos suficientes para fazer uma grande mudança, porque ele entende que a maneira como foi levado o negócio até agora é de sucesso. O mundo muda e você às vezes tem que se adaptar, e essas mesmas pessoas que se eram inovadoras depois têm um pouquinho mais de dificuldade em tomar uma decisão difícil. Mas ao mesmo tempo eles se reconhecem como uma pessoa que... Como assim que eu não sou inovador? Como você acha que todo este negócio está construído? Porque alguém teve a coragem de fazer isso acontecer. Então, o diálogo é difícil entre as gerações e entre as pessoas. Meu pai, mas você tem que fazer esta coisa diferente. Sim, mas eu fiz diferente, por isso está aqui. Então, as conversas são bem complicadas. O conselho ajuda a separar isso, a separar o joio do trigo. Não é que uma coisa tenha valor e outra não. E consegue mitigar porque é frio. Porque não tem ingerência ali, não tem, pelo menos não tem gestão sobre a família, sobre tal. Aliás, tem algumas recomendações interessantes sobre isso. Vou deixar por aí, porque vou conseguir falando um montão. Mas você fez uma última pergunta que eu quero, que é a minha terceira parte da resposta, que é como as empresas têm preparado, como os conselhos ajudam as empresas a mudar essa convivência geracional e como ajudam as empresas também a viver um pouquinho melhor nesse conflito. E ali, eu dei o meu spoiler um pouquinho antes, que era trabalhar muito melhor no plano de carreira. Um plano de carreira pensado em que eu quero que você fique aqui por muitos anos, e você diz isso no primeiro dia, quase que afastou o cara que está assinando o contrato. Não quero ficar aqui por muito tempo, obrigado. E isso é porque não foi desenhado para isso. Os interesses das pessoas vão mudando. Vou te dar exemplos tolos. Tem muitas empresas que ainda oferecem como benefício uma cesta de Natal. Cesta. Vem de tudo ali. Tem um Chester ali, gigante. E vem um monte de coisas. E em nome da igualdade e não da equidade, tem que ser igual para todo mundo. Então, a pessoa que está na planta, a pessoa que está na loja, a pessoa que está na sede, todo mundo tem que ter igual, porque eu não posso fazer diferente. Outro exemplo. Tem um benefício, porque você quer ser legal, então diz, não, por cada filho que você tiver, eu em dezembro dou um presente para você.
ou por cada filho que você tiver, na volta à escola, em janeiro e tal, eu entrego uma mochila com alguns úteis escolares. Putz, há 30 anos era muito legal. Ajudava pra caramba as famílias que tinham 3, 4 filhos, que recebiam um presente da empresa, e esse era o presente que conseguiam colocar, às vezes era o maior presente que conseguiam colocar embaixo da árvore. Putz, que orgulho que minha empresa está dando para meu filho o presente que talvez eu não consegui dar, ou pelo menos complementou. Que orgulho que no mês seguinte, quando eu tenho que ir a comprar os úteis escolares, que é um gasto que não é todos os meses, sino que eu tenho que economizar bem em janeiro, depois de passar dezembro, para comprar os úteis. Minha empresa me deu uma mochila, me deu os úteis. Perfeito. Hoje todo mundo tem pet. Mas as mochilas continuam ali. E não é para não dar a mochila. Para quem tem filhos, dá mochila. Para quem não tem filhos, não tem benefício. O que vocês pensaram? O Conselho faz isso como empresa. O que você pensou? Para dar para 50% dos executivos que têm 2 pets. Não vou dar nada, porque economizei dinheiro. Porque aí aparece o financeiro falando, maravilhoso, eu não preciso gastar mais nisto. Não, o benefício não é para economizar, o benefício é porque você tem um plano de engajamento do funcionário, você tem um plano de estabilidade de longo prazo, o que for, né? Você falou outra coisa. A pessoa que entra é uma pessoa... E a nós, a Gen Z, principalmente, a cada ano ou a cada 2 anos diz, já sei fazer o que estou fazendo, não quero fazer mais. Minha família... Os executivos da geração dos nossos pais passavam 10 anos na mesma cadeira e está tudo bem. Hoje ainda acontece e está perfeito. Aliás, é muito diferente com a velocidade que você se movimenta entre os 20 e os 25, a velocidade que você se movimenta entre os 40 e os 50. As cadeiras são muito mais estáveis, são muito mais... né? E porque também tem um nível diferente de profundidade. Você está na parte baixa da empresa, o nível de profundidade que você tem que ter do seu negócio é desse tamanho. Uhum. Né? Se você é um estagiário, você super exagerar, é básico que você tem que fazer. Quando você tem um VP de operações, você tem que entrar e ir conhecendo, ir afundando em cada coisa. Então, você realmente tem uma profundidade. Também é verdade. Mas... como você pensa estruturalmente dentro da empresa, fazer com que uma pessoa que entrou e em 2 anos já quero fazer outra coisa, estou procurando emprego, como fazer que essa pessoa continue, aumente o tempo de vida dentro da empresa? E essa pergunta é muito importante, porque quanto eu quero garantir essas pessoas? Nem todo mundo, não vou apostar por todo mundo. Por outro lado, tem algumas pessoas que eu quero que continuem estando aqui e quero que continuem se engajando com a companhia, aprendendo outras coisas. Passei por uma empresa, Ipiranga, aliás, tem um maravilhoso programa de job rotation, chama Ações de Desenvolvimento. E as férias de uma pessoa eram cobertas sempre por outra pessoa. Isso implicava que sempre, óbvio, não era sempre, era mais quem pedia, podia. Então, por exemplo, tinha uma gerente de energia. Ela saiu de férias. Podia colocar o time de baixo a suportar pelas 3 semanas que estaria fora e tal. Mas nós chegamos em comum acordo que era legal trazer alguém de outra área que já tinha falado, putz, legal essa área de energia, como quero participar. Ela vinha e falava, tem interesse estas 2 pessoas de fazer uma ação de desenvolvimento aqui. Algumas laterais, simplesmente porque queriam conhecer a área do lado, outras que era um nível coordenador que queria experimentar o que era estar em uma outra cadeira. Você topa, você avalia, coloca, só que esse coordenador, que podia ser um coordenador de operações da região sul do país, agora estaria 3 semanas ou 1 mês fora. Quem vai substituir ele? Putz, tinha uma outra pessoa que em algum lugar dentro do seu plano de desenvolvimento tinha colocado, eu quero ter uma experiência no sul, na parte de operações. Legal, então vamos levar. Então, férias de cada pessoa fazia que a empresa se movimentasse. Tem seus riscos, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas iam experimentando outras posições, iam entendendo
fazendo conexões, networking interno. E depois falou, putz, eu gostei. Putz, bem depois da ação de desenvolvimento, 5 meses depois, a pessoa pediu demissão. Gostei de como você fez. Vem cá, vamos conversar de novo. Quer trabalhar aqui? Então, isso eu não vi em todas as empresas. Pelo menos no Carrefour, quando nós dois trabalhamos, isso não acontecia. Mas é uma maneira de falar, putz, Gen Z, aqui você está numa fintech. Perfeito. Comecei por uma linha de produto. Agora eu quero passar para esta outra linha. Isso está perfeito. Muda para outra linha de produto, passa para a área financeira, se prepara. Existe outro caminho que é, você não precisa... A empresa ajuda a capacitar as pessoas para uma nova posição. Então você começa a se engajar e a empresa sabe que das 3 pessoas que vai entrar, ou muitas mais, vamos assumir que sejam 3, que vão se capacitar para fazer uma coisa diferente, por exemplo, verá uma pessoa de operações e começar a treinar sobre Agile. Parece que não faz tanto sentido, né? Uma dessas 3 vai ficar e vai aproveitar isso e vai conectar os pontos. Essas outras 2 aprenderam para se profissionalizar para outra empresa, para ir para outro lado. Tudo bem. Tudo bem, as pessoas não querem estar na tua empresa há muito tempo. Então, algumas vão querer e vão ficar, e as outras você está fazendo um trabalho e outras vão vir e você vai começar a estruturar um modelo de permanência e não de estar aqui e se aposentar aqui. Seus planos de se aposente aqui, eu te dou tanto por cento. Não. Vem cá, o tempo que você vai passar aqui, vamos maximizar para que você seja feliz, você se consiga desenvolver, você veja que tem crescimento e eu, como empresa, ganhe e evite que você saia ao ano, porque esse é o pior dos negócios para uma empresa. Entra uma pessoa, sai ao ano. Você treinou, saiu. E nunca consegue estar em estabilidade. Então, conseguir que tenha estabilidade, que uma parte deles não saia no primeiro ano, nos primeiros anos, e que eles deixem valor para a sua empresa, é o que a empresa deveria procurar. Perfeito. Nossa, eu acho que trouxe muito conceito. Acho que aqui ficou claro essa última parte, principalmente voltado para o... É importante que as empresas avaliem sempre os momentos e também a equipe que ela tem, porque no final os benefícios que você busca ou a forma como você trata as pessoas, apesar de tratar os humanos sempre bem, você também adapta, né, a sua comunicação e com transparência daquilo que você quer ser como empresa, tentando engajar tanto a nova geração como qualquer geração, que eu acho que esse é o que você falou, né? Esse conselho ele serve para qualquer geração e qualquer empresa. Se adapte e, ao longo do tempo, tente trazer transparência para que a pessoa se sinta parte da empresa. Isso vai fazer diferença. E você, como Gen Z também, falando mais para Gen Z, né, que eu acho que é importante, o conselho para quem está vindo é o de, novamente, entender o ambiente que você está, entender que por detrás tem muita coisa construída, mas que se você estiver num ambiente onde você pode falar, com certeza estão preocupados com o que você quer saber. E se estão preocupados com o que você quer saber, vão provavelmente, em algum momento, ou entender que você não faz parte do perfil deles, ou entender que essa mudança faz-se necessária para o bom convívio. Eu agregaria uma coisa, não só pode falar, eu sinto que o negócio que endereça tudo é ouvir e não falar. Perfeito. Todo mundo chega falando. Fala, aqui deveria ser isso deveria ser diferente, isto poderia tal. Ouve o que o outro tem. Ou pergunta. Eu achava que isso deveria ser assim. Por que você disse que não? Conversa. Não dá as coisas por sentado. E a mesma coisa acontece lá na ponta. Quer dizer, o interesse da pessoa que entra é o interesse que está saindo outro. Você provavelmente tem um baby boomer, um early X que está se aposentando, o próximo a se aposentar. E ali a dificuldade que todos têm é sempre a mesma. Putz, será que vão... Ele pensa, os caras estão tentando me mandar para a aposentadoria antes do que é meu tempo, quero estar aqui até o último minuto, que me corresponde, depois eu vejo o que eu faço. E a empresa... E eu estou precisando da vaga, a pessoa talvez não está com o mesmo pique, né?
Não, é muito importante, tem um conhecimento impressionante, mas tem outras pessoas que já fazem muito mais rápido. E é porque estão sendo avaliados de maneiras diferentes. Você não deveria avaliar a mesma pessoa, não é pela velocidade no computador que a pessoa que está ali deveria ser avaliada. Tem um seu outro valor. E é o que eu falo de ouvir, é porque depois mudam os interesses. O que você vai fazer depois disso? Porque você pode claramente mudar o contrato de trabalho, conversado e bem pactuado, né? Não vão fazer coisas... Fala bem. Fala, cara, se você quer fazer essa migração para conselheiro, por exemplo, ou se você quer fazer essa migração para consultor, ou se você quer começar a ter tempo na sua vida, mas eu também quero que você deixe parte do seu conhecimento aqui, muda o contrato de trabalho. Ele não vai querer trabalhar as mesmas 40 horas e você também não vai querer ter esse peso, impacto na sua folha de CLT. Já muda, adapta. Essa pessoa vai ficar feliz por ficar... Depende, alguns sim, outros não. Mas vão ficar felizes por ficar mais uns 4 ou 5 anos vinculados à sua empresa por um período de tempo diferente que permita ele já começar a fazer outros projetos e continuar aportando para a empresa, e você já diminua sua folha de pagamento, que te permite trazer pessoas muito rápidas no computador, sem conhecimento da empresa, mas a outra pessoa vai começar a mentorar. Então, eu ouvindo que você entende que existem outros caminhos para destravar esses conflitos, é que sempre fica como, será que já vão aposentar o cara? Putz, com certeza não passa dos próximos 6 meses. Conversa, resolve. Todo mundo pode resolver isso conversando. Muito bom. Não, imagina, não, você está certíssimo e acho que super agregou. E aí eu vou pedir para você, se quiser dar qualquer mensagem ali para o pessoal, para o seu pessoal, para o nosso pessoal, para quem você quiser, porque... A gente já está há mais de 1 hora aqui e você sabe que a Gen Z ela vai assistir cerca de 30 segundos desse vídeo, né? Isso, que é o que eu cortar do vídeo. Então, acho que mais que isso a gente já trouxe conteúdo demais. Bom, não, agradecer pelo convite. Feliz de estar aqui. Eu acho que o convite é isso. Ouça as outras pessoas, ouça o que tem para dizer, porque a experiência das pessoas realmente aporta muito, isso você só entende depois, mas você pode ganhar muitos anos de experiência com a experiência do outro, não precisa passar por isso. E para os demais, para os que estão na outra ponta, ouça também. Essa pessoa que vem com um pouquinho de arrogância, porque acha que tudo está feito, que toda a tecnologia resolve, que a inteligência artificial tudo resolve, ele vem com muito ímpeto, mas também vem com boas ideias. E a tecnologia ajuda muito. Então, ouça, aprenda, se aproxime da tecnologia, porque isso pode realmente deixar um diferencial para você, para tudo que você quer fazer e possa estar fazendo agora na sua empresa. Então, a comunicação entre as diferentes gerações, a comunicação com calma, a comunicação com empatia, de putz, você sabe uma coisa que eu não sei, eu talvez possa te ensinar isto, é muito valiosa quando você tira os preconceitos de que os moleques, esses que não querem trabalhar, era a geração de cristal, que só se queixam, e outro, o velho é esse que não sabe, não entende nada, é todo lento, todo devagar, a gente já resolveu e ele ainda está ali. É muito mais simples se você senta e ajuda e apoia, todo mundo cresce. Maravilha. Muito obrigado, Miguel. Obrigado pela sua presença, seu tempo. Obrigado a quem assistiu e a próximo episódio nos vemos por aí. Um abraço.